Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. E para esse episódio estou aqui eu, Marcos Júnior, com... Cris Dias. Tati Boni, especialmente emocionada hoje, gente. Justo hoje. Especialmente emocionada, mas é porque é um episódio muito especial. É isso aí, gente. E a gente, nesse momento aqui, né, a gente vai trazer, então, comemorando ainda o nosso 100º episódio, né, alguns fatos da vida de Nossa Senhora, mais tido talvez como curiosidade, algumas devoções. Então esse é um episódio um pouquinho mais aberto, onde a gente vai trazer, né, vários fatos e curiosidades para falar um pouquinho dela aqui, tá? Então, não tem necessariamente uma ordem, uma linha, a gente só vai trazendo aqui algumas coisas que a gente encontrou que são muito interessantes sobre a vida dela, certo? Certo. Por onde nós podemos começar, Thay? Podemos começar então pelos dogmas, né? Então, primeiro, o que são os dogmas da Igreja Católica, né? O dogma é uma verdade de fé, então é aquilo que não dá para você duvidar. Né? Então, Exatamente. todo católico acredita nos dogmas, é uma coisa que não se duvida. Não é facultativo, né? Não. Por exemplo, a presença de Jesus na Eucaristia é um dogma, você não duvida disso, você que é católico não duvida. Exatamente. E especialmente sobre Nossa Senhora, nós temos 4 dogmas, né? Então, acho que é legal também reforçar que, geralmente, né, a Igreja, ela proclama um dogma, muitas vezes em resposta a críticas, questionamentos, né, que são feitos em relação a algum ponto ou outro da fé, e aí para afirmar, né, a fé ortodoxa, a fé verdadeira e correta, ela vai lá proclamar o dogma para cessar a conversa e a discussão, né? Porque enquanto a Igreja não proclama, né, não bate o martelo, há espaço para alguma discussão. E isso também com Maria não foi diferente, né? Coisas para encerrar, né? Que bate o carimbo ali. Então, o dogma é uma verdade revelada por Deus e carimbada pela Igreja. Então, não é algo também que uma pessoa aleatória foi lá e inventou. Bom, então, para começar, a gente vai falar do dogma Maria, Mãe de Deus, né? Que as pessoas falavam que Maria era só mãe de Jesus e não mãe de Deus. O que já era um absurdo, porque como é que, por exemplo, eu sou mãe do Cauã, eu sou mãe só do corpo do Cauã e não sou mãe da alma do Cauã? Então, era mais ou menos isso que as pessoas falavam, né? Como que Maria não é mãe de Deus? E tudo isso começou no século V, quando surgiu a heresia chamada Nestorianismo, tá? Que questionava essa questão de Maria ser mãe de Deus. Dizia que Maria era só mãe de Jesus. Isso foi um ponto que foi bem discutido naquela ocasião, naquela época, né? Porque imagina que muita coisa do que a gente crê hoje, para a gente talvez seja até mais óbvio, porque a Igreja já teve o trabalho de explicar, mas naquela época ficava talvez difícil o entendimento do pessoal, pelo que eu fui pesquisando, porque imagina assim, quando se afirmava que Maria era mãe de Deus, o pessoal talvez pensava, como é que Maria, criatura, pode ser mãe do Criador, né? Então tem uma questão temporal aqui que na cabeça deles não fechava. Como que ela vai ser mãe de Deus que veio antes dela? Isso. Então, assim, não é esse o ponto, né? E além disso também, em resposta, né, a esse ponto, então Nestor, foi, né, por isso o nome, né, da heresia nestoriana, ele começou a falar que, além de ter duas naturezas, Jesus também é como se fossem duas pessoas, né? Tem a natureza humana e a natureza divina, e tem a pessoa humana e a pessoa divina. Então ele separou as duas coisas. E a Igreja não separa, né? É uma única... E a Igreja, então, não separa. É uma única pessoa com duas naturezas, natureza divina e humana, né? E, em resposta, né, a isso, depois de todo esse debate, teve uma série de concílios que foi sendo convocado aqui para determinar isso. A Igreja, então, bateu o martelo. Sim, Maria é Theotokos, mãe de Deus, e aí surgiu, inclusive, a doutrina da união hipostática, né? Que é como essa natureza humana e a natureza divina estão intrinsecamente unidas, né? Assim, é até difícil às vezes de explicar, porque parece assim, é o 100% humano, 100% divino, que se somar dá 100%. Não dá 200, porque não são dois, é um só, então tá junto, né? Então é difícil mesmo, mas acho que esse é o primeiro dogma ali. Eu acho que eu não anotei a data aqui, mas se eu não me engano, teve um concílio em 371, que foi... Isso eu não anotei. Ele foi convocado em 431. 431? Para combater essa heresia, o concílio Éfeso, chamado, né? Foi convocado em 431. Sob o Papa Celestino I e o Imperador Teodósio II. Isso aí, então, primeiro dogma, check, né? Check. E aí o segundo dogma mariano foi?
Virgindade perpétua. Ah, só ainda sobre Maria, Mãe de Deus, a solenidade é dia 1º de janeiro. E aí, eu agora que tenho as redes sociais com o Instagram, o pessoal fica postando, você vai na missa, dia 31 é preceito, dia 1º não é preceito? Que dia que é preceito? Esse é um ponto, né, que é bom falar, né, que dia 1º, porque também muita gente entende como dia 1º como feriado da confraternização universal, que é aquele feriado de Ano Novo, né, Que é todo o que mundo está no celebra, calendário. que está no né? calendário civil. Mas, no calendário religioso, dia 1º é celebrado Theotokos, Maria Mãe de Deus. Então você precisa ir na missa dia 1º, ou, como manda a igreja também, você cumpre preceito na tarde do dia anterior. Né? Que bonito pensar que o início do ano, calendário civil, se começa dedicado a Nossa Senhora. Então, Maria, Mãe de Deus, é aquela que é o título, assim, maior, né, de Nossa Senhora, e começar o ano com essa devoção, entregando o ano, consagrando inteiramente a ela mesma. Isso é muito bonito. Exatamente. E passando para o segundo dogma, então, que é a virgindade perpétua. Então, quando Maria foi gerada, né, ela foi pensada, sonhada. Então, ela já nasceu imaculada. Eu acho que vocês já ouviram no primeiro episódio, né? Isso mesmo. Que vocês falaram sobre essa questão da Imaculada Conceição, né? Imaculada significa mancha, então Maria nasceu imaculada, sem mancha, sem pecado, né? A gente vai reforçando porque às vezes pode ter algum ouvinte que não ouviu o primeiro episódio, então volta lá e ouve o primeiro episódio, e pode ter ouvinte também que veio por curiosidade aqui, nunca ouviu nenhum podcast nosso, não sabe muito sobre a vida dos santos, então a gente vai dando essas pinceladas aqui, tá bom? Então, como ela nasceu sem mancha, quer dizer, como que a mãe do Salvador poderia ter alguma mancha, poderia ter algum pecado? Eu, quando eu estava estudando, eu fiquei pensando assim, às vezes, até os católicos mesmo, têm tratado Maria como uma pessoa normal, uma mulher normal, e esquece da grandeza dessa mulher. Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Então, é grandioso demais, até para nós, quando nós vamos conversar, como gravaremos esse episódio, o que falaríamos, que gente, é a santa das santas, é a maior das maiores, né? O que falar de Maria? Dispensa comentários? Não dispensa comentários. Por isso nós estamos aqui gravando 3 episódios só para ela. Falar um pouco dessa grande mulher que foi sonhada, que foi preparada. Por isso que ela nasceu sem mancha, porque ela seria a mãe do Salvador. Então ela é virgem antes, durante e depois do parto. E para quem tem dúvida, pode ir lá no parágrafo 499 do Catecismo da Igreja Católica que você vai encontrar. Vai encontrar o quê? Virgindade perpétua. Então, a fé da Igreja em Maria como mãe virgem de Jesus levou-a a confessar sua virgindade real e perpétua, mesmo após o parto. Então, vamos trazer para algo racional. A luz, ela não transpassa o vidro? quando tem uma luz, né? Sim, Não um copo com transpassa o água, vidro? né? Transpassa, certo? Certo. Mas quebra o vidro? Acontece alguma coisa com o vidro? Não. Não, só transpassa. A mesma coisa foi no parto de Jesus. Tá? Então, Maria, virgem sempre. Antes, durante e depois. Ainda lá no parágrafo 499 do Catecismo, ele vai trazer a santificação pelo parto, que é o nascimento de Jesus que santificou a Virgem Maria em vez de diminuí-la. Então, esse nascimento santifica. E sempre virgem. A liturgia da igreja celebra Maria como termo grego. Ixi. Grego é com Marx. Ele já é expert. Não, mas esse eu acho que é fácil ler. Ai Partenos. Acho que é isso, foi facinho. Gabriel tá aqui nos bastidores. Ai Paternos, que significa sempre virgem, tá? Então, como a gente já disse que é um dogma, é indiscutível. Maria virgem, antes, durante e depois. Não dá para questionar, não tem o que questionar, tá bom? Isso também vem em resposta, né, àqueles que creram ali, talvez por alguns textos que precisam da interpretação correta na Sagrada Escritura, né, sobre Maria ter tido outros filhos, por ela, aquela questão dos irmãos de Jesus na Bíblia, então toda essa controvérsia. A Bíblia fala de Jesus como primogênito, né, então tem gente que se presume, bom, se ele era o primogênito, existiam outros, né, para ordenar. E não, qualquer mãe, né, que só tem um filho, este sendo o homem ali, né, um filho único, por exemplo, é primogênito também, né. Então, esse dogma também vem em cessar com essa discussão, Cessar né? com essa discussão. Acabou a brincadeira, Conversinha fiada. É isso aí.
E aí, então, tem o terceiro da Imaculada Conceição, Vamos falar quando ele foi proclamado. Então, ele foi proclamado dia 7 de agosto de 1555 pelo Papa Paulo IV. E por que nós devemos acreditar na virgindade de Maria, gente? Por tudo isso que nós já falamos, por tudo que você já estudou sobre Maria, por tudo que você escuta sobre Maria, e porque ela é a mãe do Salvador. Não haveria sentido nenhum a Igreja Católica inventar que Maria foi virgem antes, durante e depois. Ela foi preparada, como eu já disse no início. Então não há sentido nós tentarmos negociar isso ou acreditar nas falácias que dizem por aí. Tá bom? Eu fico brava com esse assunto. Aí podemos ir para o próximo. Agora vem Imaculada Conceição, né? Isso. Ou Assunção, não lembro a cronologia. Imaculada Conceição. Acho que é Imaculada mesmo na ordem. Imaculada. Uhum. Desse dogma, vou me antecipar aqui um pouquinho, Tati. Em relação ao dogma da Imaculada Conceição, algumas aparições, Nossa Senhora apareceu com este título. Uhum. Isso é interessante, né? Porque Nossa Senhora aparece a algumas pessoas comuns, de pouco estudo, e ela se coloca, eu sou a Imaculada Conceição. Assim como a gente falou no episódio das aparições, Sim. Lourdes foi esse um exemplo, né? Exatamente. Ela aparece a Bernadette justamente com esse título, E né? Bernadette era uma menina de uma família extremamente pobre, carente. Eu acho que tem outras aparições também que ela que ela aparece assim, mas eu não vou me recordar agora porque não são aparições tão conhecidas e tão vistas. Mas ela aparece então para uma menina pobre, Bernadette, e se diz eu sou a Imaculada Conceição. Um pouco depois da data que a Tati ainda vai nos dizer do Papa reconhecendo isso. Acho que foram 4 anos depois do dogma 4 ter sido proclamado. Então ela não tinha nem como talvez saber que esse dogma Não existia e o que significava, né? E isso reforça algo, porque às vezes a gente fala assim, dogma é inquestionável. É mesmo. Mas se você no seu pensamento questiona, vai atrás. Porque as respostas vão existir. Com certeza. Porque senão a gente também, assim, às vezes por nós repetirmos essa verdade, é inquestionável, pode ser assim, opa, então eu não tenho direito de pensar nada sobre, eu não tenho direito de pensar contra. Tem, se você pensar contra, vai atrás da resposta. Porque como foi falado desde o início aqui, na igreja ela não inventa nada, mas a resposta ela é dada para comprovar outras situações que já estão confirmando o que está ali, né? O dogma é o documento escrito, né? Mas é nesse sentido de que Deus vem e Nossa Senhora vem e ela se apresenta como a Imaculada Conceição. Então eu só queria me antecipar nessa fala. E o dogma da Imaculada Conceição foi proclamado pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854. Justamente como eles já disseram aqui sobre Santa Bernadette, que realmente era essa jovem de 14 anos e que Nossa Senhora apareceu para ela dizendo que era Imaculada. Então, depois disso, gente, não tinha mais o que fazer. Mais dúvida. Era só ir lá e carimbar O mesmo. ano que você falou, 1854. E é interessante que anterior a esse ano, da proclamação do dogma, já existiam muitas festas e devoções à Imaculada Conceição. Inclusive no Brasil, com a família real, né? A família Existia portuguesa. desde 1476. Talvez, porque quando Portugal veio para o Brasil, Portugal trouxe para o Brasil a devoção à Imaculada Conceição, o que nem era dogma ainda. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no episódio Nossa Senhora Aparecida. Já falamos, né? Um episódio Nossa Senhora Aparecida. Vale a pena, se você ainda não assistiu, conferir, né? E é interessante entender também que o dogma, o que ele vai proclamar, né? Que Nossa Senhora, ela é livre de todo o pecado, né? Do pecado original. E também é difícil, às vezes, de entender, porque todo mundo pensa assim, bom, se toda a humanidade pecou, Nossa Senhora pecou, né? Então ela precisa de um salvador, como se às vezes esse dogma tirasse a necessidade dela ser salva. E o que a igreja vem explicar é que ela foi salva por antecipação, né? Então, dados os méritos de Cristo na cruz, Deus antecipa esses méritos na vida dela para salvá-la, preservando-a do pecado. Então, é como se, por exemplo, eu tenho filho, eu posso salvar o meu filho do afogamento numa piscina de 2 modos. O modo primeiro é tirando ele de dentro da piscina ou preservando que ele não caia na piscina. Eu posso proteger a piscina para que ele não caia lá. Eu também estou salvando ele do mesmo afogamento, né? Então, sim, Maria foi salva por Deus, foi salva pelos méritos de Jesus na cruz, mas isso de forma antecipada, né? Porque imagina Jesus, né?
ele não poderia ter contato com pecado de forma alguma, né? Ele só teve contato com o pecado na cruz, porque ele precisou, né, assumiu todos os nossos pecados para pagar essa dívida. Mas antes disso, ele não podia ter contato nenhum. Então, este útero, né, essa mãe ali, santo, né? esse útero santo, ele estava limpo de todo o pecado, né? Então, é isso que o dogma quer falar pra gente também, né? E sobre as festas é isso mesmo, Cris, elas já aconteciam aí desde 1476, tá bom? E o dogma veio trazer esse carimbo, e aí a gente tem a festa hoje, que a solenidade é dia 8 de dezembro. Inclusive, muitas pessoas se consagram nessa data. E também preceito, tá? E até no Brasil é interessante porque muitas datas, né, datas festivas e de preceito, a CNBB, né, Conferência Episcopal aqui no Brasil, transferiu para o domingo. E algumas poucas datas não são no domingo, né? Elas permanecem na data. E 8 de dezembro é uma delas. Então, independente do dia da semana que se caia, 8 de dezembro é preceito aqui no Brasil, até o momento, né, da gravação deste episódio. Pode ser que isso mude algum dia, mas até o momento é preceito você precisa ir na missa, seja no dia ou na tarde do dia anterior. Muito bem. E o último dogma, que é Maria Assunta ao céu. Então, a única criatura humana depois de Deus que está no céu de corpo e alma. Então, não teria como o corpo de Maria ficar na terra. Esse aí é mais um dogma também que a igreja proclama, né, para fechar aí por enquanto esses 4 dogmas, né, não sei se virão outros aí pela frente, mas que fala realmente de Maria, né, assunta ao céu, com corpo e alma, e que acho que ela como imitadora de Cristo, assim, de Deus, acho que ela quis se configurar tanto a Deus, né, que acho que assim como Jesus, né, é que tem uma diferença da ascensão e a assunção, né? A ascensão é que ele ascendeu pelas próprias forças, né? Então ele, enquanto Deus, ascendeu pelas próprias forças, né? E Maria foi assunta aos céus. Então Deus puxou Maria, né? Deus elevou Maria de corpo e alma. Esse dogma foi definido dia 1º de novembro de 1950 pelo Papa Pio XII. Isso aí, muito bom. E o que mais, gente, sobre Nossa Senhora, curiosidades? Acho que a gente pode agora falar um pouquinho de algumas devoções. E como o Marcos falou que até o momento desse episódio tem 4 dogmas, eu acho uma curiosidade, uma coisa que poderia virar dogma também, que poderia a igreja bater o carimbo ali, que é que Maria é medianeira de todas as graças. Ainda que você peça para São José, para Santa Faustina, para Santa Teresinha, Maria é a medianeira de todas as graças e todos os milagres. Na minha humilde opinião, isso poderia virar um dogma. Enquanto a igreja não bater o martelo, você pode crer ou não crer, né? Fica... Mas eu acho melhor crer, né? Eu acho a gente aqui do SPM, positiva, né? Acredita que ela é essa medianeira. Tanto é que temos bastante consagrados aqui na equipe, viu, gente? Falaremos disso em breve. É isso aí. Então a gente pode, para continuar, falar um pouquinho das devoções marianas, né? Que tem as devoções mais comuns e que nós conhecemos, né? Assim, que são mais populares, que é o Rosário, a Ave Maria, a Salve Rainha, a Novena e as aparições. Você também vai ouvir aqui pelo SPM um pouquinho mais sobre as aparições, tá? Sobre o Rosário, gente, todo mundo já conhece, né? Ou a maioria do que está assistindo aqui. Né? O Rosário tem ficado agora muito mais conhecido, muito mais famoso, muito mais falado, muito mais rezado, né? Com o Frei Gilson, que faz o Rosário às 4 da manhã, na época da Quaresma de São Miguel, na Quaresma da Igreja também, Instituto Hesed também, que faz aí o Rosário nas madrugadas. Mas o Rosário é uma das orações mais antigas, né? Porque eu lembro que a minha bisavó, que morreu com 103 anos, sempre estava com o tercinho dela na mão, sempre ali recitando o Santo Rosário. Então, acho que é comum, nós que, né, somos católicos e viemos de famílias católicas, ver os nossos avós, tataravós, sempre com um terço na mão, né? Então, uma oração realmente muito eficaz, de muita fé e de muita devoção. E grandes santos já divulgavam, né, a recitação do Santo Rosário, São Domingos Gusmão, que e tem que a gente gravou. São Domingos de Gusmão foi quem recebeu, né, o Rosário propriamente dito, né? O contexto, inclusive, era que a gente tinha a heresia cátara, né? Os cátaros estavam convertendo, digamos assim, as pessoas para essa heresia, que cria que existia, digamos que um Deus mau e um Deus bom. O Deus mau era mais materialista, né? Então tudo que era matéria
esse Deus mau, e tudo que era do campo espiritual era Deus bom e tal. E São Domingos de Gusmão, ele cria, então, a Ordem dos Pregadores para sair pregando para cidades, pelas cidades, né, convertendo as pessoas, explicando que isso era uma heresia, né. E em uma determinada cidade, assim, ele tem muita dificuldade em converter o povo. Ele não estava conseguindo, e aí chega um momento assim que ele fala para os irmãos, né, ó, eu vou me retirar para orar e eu vou ficar lá 3 dias. Era numa mata, assim, ele falou, vou ficar lá 3 dias. E se eu não voltar em 3 dias, aí vocês me procurem, né. E aí ele pedindo a Deus, pedindo, né, a intercessão de Nossa Senhora para que ela o ajudasse nessa missão. E aí, então, no 3º dia de oração, aparece Nossa Senhora para ele, né, que hoje nós conhecemos, né, como Nossa Senhora do Rosário, aparece para ele e entrega essa arma, né, que são as 15 contas do Rosário, né, para que ele pudesse rezar. E não deu outra, né? Ele começou a rezar, a cidade começou a se converter, e ali foi uma resposta, e essa devoção ao Santo Rosário, a partir de então, né, Maria entregando para ele, foi se difundindo, né, e é uma grandíssima arma espiritual, né, pra gente. E todas não, mas várias, inúmeras aparições de Nossa Senhora, o que ela pede é a oração do Santo Terço, é a oração do Rosário. Exato. Então ela insiste, né, nesse método de oração, porque é um método efetivo para a conversão das almas. Exato. E aí acho que só para conectar um pouco essa devoção do Santo Rosário, né, falar um pouco de como foi composta a oração da Ave Maria, né, porque Sim. é o cerne ali do Rosário, né. A oração da Ave Maria, ela começa antes de Cristo, né, com a saudação angélica. Então, o anjo Gabriel, na Anunciação, né, ele fala, ave cheia de graça, né, o Senhor é convosco. E depois, Isabel, né, fala com Maria também, né, bendita és tu, né, entre as mulheres e tal. Então, essas duas frases combinadas ali, elas dão esse início ali a essa oração. Mas a primeira pergunta é, tá, mas quem foi que juntou essas duas frases, né? Quem colocou elas uma depois da outra? Porque gente, são temas históricos que às vezes é difícil rastrear 100% bonitinho. Mas, pelo que eu encontrei, o Papa Zacarias, ele manda para um mosteiro de Monte Cassino, em 752, né, um livretinho ali que seria o Pequeno Ofício de Nossa Senhora, já traduzindo, digamos assim. E nesse livrinho estava, então, escrito lá essas duas frases juntas, digamos assim. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso... Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Ainda não falava Jesus, mas falava ali sobre o vosso ventre. E aí, então, a partir desse ofício, né, começou a rezar, a pessoa começou a ter uma certa devoção, e isso foi caminhando também, né? Então essa versão incompleta, digamos assim, ela foi caindo ali, digamos que no popular, as pessoas iam rezando, né? E aí São Domingos de Gusmão, então ele recebe também de Nossa Senhora a questão do rosário ali por volta do século XIII, e ele vai colocando. E a oração definitiva, ela vai, digamos que, ganhar o formato como a gente reza hoje, na versão latina, pelo Beato Antônio, que era um frade franciscano. Ele escreveu um livro de oração, onde pela primeira vez estava registrado esse formato completo, né? Então isso aconteceu por volta ali do século XV, e aí desde então a oração já estava terminada, e Pio V, ele então promulgou um novo breviário para a festa da Anunciação e colocou essa oração completa ali. Então desde 1568 a oração foi terminada e ela é rezada assim. Uma súplica, né? A segunda parte, né? Exato. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Olha, é muito forte, né? Exato. Rogai por nós pecadores, agora E na hora agora. da nossa morte. E né? na hora da nossa Como morte. advogado, né? Então, ela tá rezando por nós. E a outra oração é a oração da Salve Rainha, né? Uma oração rezada também em honra à Virgem Maria, especialmente no tempo do Advento, da Quaresma, e findando ali o Santo Rosário. Exato. E uma outra, acho que, devoção que a gente pode citar também, que no primeiro episódio dessa série, né, você citou aqueles das dores, né? De Nossa Senhora, as 7 dores 7 dores. de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora das Dores também é uma devoção que a igreja tem para nós, né? Eu vou continuar aqui na linha das orações. Eu separei algumas que são orações muito antigas. Se eu não me engano,
eu não sei se vocês terão outras informações, mas desde a Idade Média, pelo menos, desde o início ali da Idade Média, que foi um tempo muito rico e onde a oração, a vida religiosa, a liturgia moldava todos os costumes ali daquela época, né? Era como se fosse a luz e o clarão mesmo para a sociedade naquela época. Quais foram as orações daquela época e que são lembradas até hoje e tem um grande poder espiritual, se é que eu posso dizer dessa forma, né? Mas a oração do Lembrai-vos, composta por São Bernardo de Claraval. É uma linda oração de Nossa Senhora. Eu só vou ler um trecho aqui, mas é aquela que diz: Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer de que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado vosso socorro, fosse por vós desamparado. E assim continua. Então, é uma oração poderosíssima. No episódio que nós gravamos agora, a parte 2 das aparições, tem um milagre muito importante relacionado a essa oração, então se você não ouviu, vai lá conferir. Essa é uma das orações mais antigas da igreja também e de grande devoção. E uma segunda oração também que nós podemos fazer em honra a Nossa Senhora, e que essa é muito antiga, é o Magnificat, que nós falamos no primeiro episódio aqui da nossa série em homenagem a Nossa Senhora, do nosso programa número 100. O Magnificat, essa oração mariana que a igreja reza até hoje, dedicando a Maria, honrando Nossa Senhora e também dando glória a Deus por tudo aquilo que Ele fez e faz ainda. E nós já tivemos um retiro com esse nome, viu, gente? Retiro para músicos, né? Que é o Cântico Sim. de Maria. Fez muito sentido esse nome para retiro de músicos. Uma outra oração, deixa eu lembrar. Sim, o Ângelus. Verdade. O Ângelus, não sei se vocês sabem a história dele, assim, eu não tenho aqui agora. Eu não vi, confesso que eu não pesquisei como ele foi. Eu já ouvi uma Como ele foi história. Eu vou composto contar ali. essa história. Eu não sei se você tiver outra informação, você que nos ouve, pode mandar aqui pra gente, porque a gente acabou não pesquisando diretamente, mas eu já ouvi uma história que um dos papas, na ocasião, gostaria que as pessoas rezassem as 3 Ave-Marias em honra àqueles que, por intenção e oferecimento, aqueles que estavam indo para as cruzadas, alguma coisa assim. Então, para que a oração fosse feita, as 3 Ave-Marias, ele incluiu essas meditações a respeito da Anunciação. E essa oração ela é tradicionalmente rezada na igreja por volta ao meio-dia. Ao meio-dia. Nas igrejas mais antigas, a gente vê os sinos badalarem, e quando o sino dá aquelas badaladas, gente, é muito bonito. É assim, emocionante, porque é como se a terra parasse para saudar Nossa Senhora. Então, assim, todo mundo para o que está fazendo, para que se volte a essa oração. Se nós percebermos, assim, eu não sei se vocês já viram, mas eu costumo dizer que ao meio-dia as árvores balançam de forma diferente. Se vocês estiverem perto de alguma árvore, observe no céu, parece que elas fazem o movimento do sino, assim, ó. Se ela tiver num vento forte, ela faz uma balançada suave, assim, como se fossem as badaladas do sino. E se não estiver ventando, mesmo assim, elas balançam ao meio-dia, que é essa saudação mesmo, do anjo a Nossa Senhora. Então, o Ângelus, que é uma oração tradicionalmente muito antiga da igreja, ela é dividida em 3 partes, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Aí reza-se uma Ave Maria. Depois, Eis a escrava do eis a Senhor, escrava. faça-se em mim segundo vossa vontade. E a terceira parte, E o verbo divino se fez carne e e habitou habitou entre entre nós. nós. Muito bem. É isso aí. Então nós Ó, a temos gente o tá anjo. alinhado com o Estamos anjo. juntos. Estamos rezando anjos, né? Sim. E ainda nessa linha até de orações antigas também, Cris, eu achei o nome aqui de um papiro que ele foi encontrado, né? Chama papiro de Gil Higlands. É grego também, Marcos? Não, esse parece que é inglês mesmo. Ele tá em Londres, inclusive, né? Ele tá na biblioteca lá no Reino Unido. E qual a curiosidade aqui, né? É que um arqueólogo, ele estava escavando ali o Egito, porque ele queria buscar, digamos assim, fragmentos de como que era essa igreja primitiva nos primeiros séculos, né? Então ele estava querendo entender, né, o que tinha ali, né,
de costume, de oração, do que aquela igreja, né, que estava tão próxima de Jesus, como que ela vivia a fé, né? E aí ele encontrou, então, esse papiro, que está lá em Londres, né, em Manchester, acho que Manchester, lá no Reino Unido. E aí, qual a curiosidade, né? O arqueólogo James, né, James Handley, ele era protestante, né? E encontrou o papiro e, imagino eu, né, que buscando ali talvez até refutar algumas coisas, aí eu tô só interpretando, tá, gente? Mas refutar talvez algumas coisas que entre os nossos irmãos separados aí há essas discordâncias, né? Então ele falou, pô, será que encontro algo que questiona alguma coisa da Igreja Católica? E ele achou esse papiro, que pela aquela datação que é feita, né, estima-se que é por volta do século II ou final do século II, início do século III. E quando ele encontrou o papiro que traduziu ali, estava a oração Subtum Presidium, que é uma oração também mariana, que é mais aqui em português a gente reza ela como a vossa proteção recorremos, ó Mãe de Deus, né? Então, ou seja, a igreja primitiva no século II já tinha uma devoção à Nossa Senhora, né? Não é algo que foi muito tardio na igreja, né? Desde sempre. E, inclusive, isso é corroborado porque na igreja, naquela época das perseguições, para você manter a fé do povo, o que eles faziam, né? Eles registravam nas catacumbas, né? Nas paredes das catacumbas, qual era a fé deles, o que eles criam, quais eram essas devoções. Por quê? Primeiro que era proibido, né? Antes de Constantino ser cristão. Eles eram perseguidos e mortos, como a gente já sabe. Então, é muito difícil uma religião totalmente perseguida no Império registrar livremente, né, tudo aquilo que se crê, porque tudo seria destruído, seja pintura, texto, o que fosse. E aí também, na catacumba de Priscila, tem uma das primeiras imagens de Nossa Senhora. Ela está amamentando Jesus no colo e tem uma imagem que talvez seja um apóstolo, um profeta, um homem assim em pé perto dela. E essa é uma das mais antigas, né? Não dá para afirmar que foi a primeira pintada, mas é uma das mais antigas que se tem notícia, né? Mostrando, mais uma vez, né, acho que essas duas evidências de que a igreja primitiva reconhecia a grandiosidade de Nossa Senhora e tinha essa devoção por ela. E essa imagem é que foi pintada por São Lucas, evangelista? Não, essa é uma outra imagem, né? Eu separei aqui também São Lucas, né? Ele... Além também, de médico, escritor escritor dos evangelista. Nas horas vagas ele fez um freela como pintor. E aí, a aparição, a pintura, né? Lá na catacumba, é bem antiga, tá bem desgastada. E a que São Lucas pintou, ela é um pouco diferente, né? Mostra Nossa Senhora com o menino também no colo, com uma cruz, assim, com uma coroa, né? Mostrando, acho que a realeza de Jesus e Maria. Isso aí, foi profundo, hein, Marques? Vamos lá. E ainda sobre as devoções, nós temos as novenas, né? Que todo mundo já sabe, reza-se 9 dias ali. Eu sou fã das novenas, de todos os tipos, todos os santos. De todos os títulos de Nossa Senhora. Não, a que eu mais gosto é Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Que eu mais gosto, enfim. É mais uma devoção a falar também, né? Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Acho que Nossa Senhora do Carmo também, né? Temos um episódio, Sim, vai ter um episódio do segundo, né? Dessa série. Não, nós vamos falar também... Já falamos das aparições. É que nós temos episódios sobre algumas aparições de Nossa Senhora, além desse que a gente fez mais amplo agora, né? Então, a gente já falou, por exemplo, de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Eu sou muito, muito fã. Eu falei até ontem, uma pessoa, eu falei que eu sou aquela que a pessoa tá com uma coisa, eu falo, faz uma novena. O que eu faço com você? Falei da novena de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Então, que é Nossa Senhora das Graças, né? Só para associar o título também. Né? É porque eu saio dando medalhinhas também. Para as pessoas. E aí, por que ter devoções, né, gente? Vocês podem pensar, mas por que estão falando dessas devoções? E para que ter devoções? Quais são os benefícios de termos alguma devoção, sermos devotos a algum santo ou a Nossa Senhora? As devoções nos aproximam de Deus, né? Porque não tem como... eu sou devoto de São José. Tá, mas você faz o quê? Nada. Na hora do perrengue eu clamo São José? Não, né? Você é devoto, você tem... digamos assim, um checklist a cumprir ali daquela sua devoção, né? Quem é devoto, quem segue a devoção do Sagrado Coração de Jesus, vai na missa toda primeira sexta-feira do mês, né? Então, cada devoção tem as suas... Como eu posso dizer, gente? Suas práticas? Suas práticas. Então, essas práticas vão nos aproximar de Deus, né?
Ainda sobre as devoções marianas, você vai contar sempre com a intercessão fiel e poderosa da Virgem Maria, e além de crescer espiritualmente também, né? Que à medida que a gente vai se aproximando de Deus, vai crendo nessa intercessão, vai aumentando a nossa fé, a gente cresce espiritualmente. Exatamente. Das orações, eu ainda queria completar o ofício, a Imaculada, que normalmente é rezado aos sábados, porque sábado é o dia dedicado a Nossa Senhora na igreja. Então, cada dia da semana é dedicado, né? Se você for à missa quinta-feira na igreja, é dedicado ao precioso sangue de Jesus. Se você for na quarta, é dedicado a São José. Se você for no sábado, a missa é evotiva, dedicada a Nossa Senhora. Então, o ofício à Imaculada Conceição também se celebra, também é rezado aos sábados. E as ladainhas a Nossa Senhora, né? Porque a ladainha ela vai honrar todos os títulos de Maria, e também é uma poderosa intercessão. Tem umas orações que eu gosto bastante, principalmente de ensinar para crianças, que são as jaculatórias. Que são orações pequenas, tradicionais na igreja e que são fáceis de memorizar. Como aquela que é escrita na medalha milagrosa, que agora eu esqueci. Maria concebida Isso, sem muito pecado, obrigada, rogai por nós que recorremos a vós. Essa é uma pequena jaculatória, mas de grande força. Né? Tem uma que eu gosto também que é: ó Piíssima Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Pequenas oraçõezinhas que ensinadas às crianças e a nós também, em qualquer momento do dia nós podemos fazer. Invocaremos o nome de Nossa Senhora, pedindo a proteção dela, e é uma forma de nós estarmos em oração e ligados a Nossa Senhora durante o dia, né? Então, as pequenas jaculatórias. Agora, quando você disse que sábado é dia dedicado a Nossa Senhora, eu lembrei essa semana, né, que teve uma época que uns jovens, né, do grupo de jovens chamado Quírios, lá de Pernambuco, lembra? Uhum. Eles começaram a ouvir nosso podcast, nós conversamos, e a gente aprende com vocês também, viu, gente? Nossos ouvintes. A gente aprende quando você posta alguma coisa para nós, um comentário, uma crítica, um elogio, né? E aí teve uma menina desse grupo que falou que todo sábado ela convidava a Nossa Senhora para sentar com ela e bater um papo. Né? Eu sempre me recordo disso, muito forte, né? E aí depois disso que eu ouvi dessa ouvinte, eu sempre falo assim: Nossa Senhora, vou lavar uma loucinha aqui, vem comigo agora, vou fazer uma coisinha aqui, vem comigo, né? Então que no seu dia a dia você possa ir se tornando devoto a Nossa Senhora na simplicidade. No dia a dia, nas coisas mais pequenas. Tem umas 2 semanas eu aprendi uma oração assim, ó, quando a gente está cozinhando. Maria, mestra minha, põe suas mãos antes das minhas. Olha só. Aí não tem como a comida sair ruim não, né, amiga? Pois é. Depois dessa oração, muito legal, bacana. Então, aí fazer essa oração antes de fazer a comida, chamar Maria para bater um papo no quarto, para lavar a louça contigo, para estender uma roupa, né? Eu acho que a gente vai trazendo aí a santificação na nossa vida no ordinário. Exatamente. E aí, acho que só para complementar o comentário também, quando a gente fala de Nossa Senhora do Carmo, né? Nossa Senhora apareceu, então, né, para São Simão Stock. A gente também já tem um episódio sobre ela, então lá está mais detalhado. Mas é mais uma ferramenta também, né? Que é você usar o escapulário, né? Então, o escapulário, originalmente, ele é aquele tecido marrom, né? Que os frades, os monges usam, né, que passa por toda a batina ali, tanto nas costas como na frente, mas para os leigos, de modo geral, é aquele escapuláriozinho que, inicialmente, o primeiro é de tecido, né, e aí você tem toda uma imposição do escapulário, né, que é feita, e a partir de então, você tem um pezinho ali no Carmelo, né, eu acho que a partir da imposição do escapulário, você acho que já se torna verdadeiramente um filho ali, espiritual, acho que do Carmelo, né? Falamos das orações, eu queria completar aqui falando as músicas mais antigas marianas. Eu não vou cantar porque esse não é meu dom. Então, eu, pra música, tenho 2 braços esquerdos. Acho que aqui não tem ninguém que vai cantar hoje, né? Tá bom. Bom, mas as músicas mais antigas marianas, né, dedicadas a Nossa Senhora, uma é o próprio Magnificat, que hoje também é cantado, né, em honra a Maria. E é um cântico muito antigo da nossa igreja. A segunda música, as outras músicas, é Salve Regina. Como eu disse, ela é em latim, muito bonita, mas eu não vou cantar. Não insistam, eu não vou cantar.
E Regina Celli também, em latim, muito bonita. Que você também não vai Então cantar. eu vou cantar. E tem uma, se eu falar errado, vocês me corrijam, tá? Tota Pulcra? Isso. Tota Pulcra. Tá, o Gabriel Que é fez muito que é ok. bonito, que fala da pureza de Nossa Senhora. Essas são as mais Muito bom. antigas. Eu acho que pra gente, né, se encaminhar um pouquinho pro final desse episódio, a gente poderia falar um pouco agora sobre o tratado, né, sobre como que é se consagrar a Nossa Senhora, né? Não é, Por Marcos? acaso a gente tem alguma consagrada aqui, não? Não é, Marcos, foi ótimo. Mas é sobre isso também, antes da gente falar do livro. É uma coisa que cada um acho que tem que sentir, né? Sobre a consagração, quando é o momento. Se você for pensar em estar preparado para se consagrar, você nunca tá. É igual eu não sou digna de falar de Nossa Senhora, não sou digna de gravar um podcast. Quem não digno de minha nada gente? nunca. Quem é? Né, gente? Não somos dignos mesmo. Mas em algum momento você vai se sentir tocado, né? Para ler o tratado, para fazer essa consagração. O que quem é consagrado pode afirmar? Que só tem benefícios, né? Só tem vantagens, só tem graças e glórias, sofrimento, luta, mas é ter a certeza que você está se entregando totalmente a Jesus através de Nossa Senhora. E às vezes, eu acho que cria-se assim um rótulo. Eu não quero me consagrar. Tudo bem, é um dos meios de consagração, opcional, né? O tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria pelo método de São Luís. Mas eu acho que o que eu sempre falo para as pessoas, a leitura do livro talvez precisaria ser obrigatória a todas as pessoas. Porque a leitura vai nos ensinar qual é o caminho da verdadeira devoção à Nossa Senhora, que é o que nós falamos em todos os episódios de todos os santos e beatos que passaram pela experiência de confiar as vidas e a intercessão da vida à Nossa Senhora. Então, a leitura do tratado, ela é recomendável e vale a pena ler. O passo para a consagração é um passo 2, é um outro momento. Tem uma curiosidade muito interessante sobre o tratado, que o tratado foi escrito no ano 1600, mais ou menos, não é isso, minha gente? Pelo santo São Luís Maria de Grignion de Montfort. Eu sempre pronunciei errado. O ano 1712. Foi escrito no ano 1700? É? Então foi escrito no ano 1700, acho que o santo é de 1600, talvez, 1600 e pouquinho. Quando São Luís escreveu esse livro ficou escondido, né, por quase, acho que mais de 100 anos. Nós falamos isso especialmente no episódio dele, eu não vou lembrar agora. Mas a curiosidade que eu quero trazer aqui é, São Luís, ele era de uma região na França, e durante a Revolução Francesa, a região por onde viveu, andou São Luís e por onde a leitura do tratado foi mais intensa e a devoção foi mais forte, esta região foi preservada dos males da Revolução Francesa. Isso é dado comprovado. E é bonito nós vermos o poder de Nossa Senhora e do que ela faz na vida daqueles que se entregam. Porque você imagina o mapa da França, uma região totalmente destruída pelos pensamentos ideológicos, pelas revoltas que aconteceram, pela matança, pelo sacrifício que foi feito, né, a morte daqueles cristãos. Mas na região por onde andou, passou e São Luís divulgou o tratado, essa região foi preservada. Olha, quanto isso é forte. Então, essa é a curiosidade que eu queria trazer em relação ao São Luís e o tratado. É isso aí. E a gente, né, para se caminhar aqui para o final, pode fechar com outras pequenas curiosidades também. Não, eu quero falar que o tratado era o livro de cabeceira do padre João Paulo II, gente. Verdade? Nossa Senhora, então assim, os papas tinham esse livro, né, como ali um livro de cabeceira. Você falou sobre ler o livro, de repente, ser uma leitura obrigatória, ser obrigada a se consagrar só porque você vai ler, né? Eu conheço pessoas que leram o livro e sanou muitas dúvidas, a pessoa não chegou a se consagrar, mas muitas dúvidas foram sanadas e a devoção à Virgem Maria aumentou. Eu acho que é um passo, é um caminho. Sim. Fora que esse livro ficou escondido por anos, né, escondido, né? E depois que acharam o livro, aumentaram ainda mais e mais as devoções, né? E ainda falando sobre se consagrar, né? Por que se consagrar?
é você sentir aquela proteção. Agora é uma coisa pessoal minha, né? Sentir a proteção da Virgem Maria, sentir que pode contar ali. E o que as pessoas também costumam muito criticar sobre a devoção, sobre a consagração, é falar, por que eu tenho que me consagrar à Virgem Maria, né, e não a Jesus? Eu vejo sempre como um presente para Jesus. Que você, na verdade, se consagra a Ele pelas mãos de Nossa Senhora, através dela, e tudo vai passar por ela. Então, esse tudo que passa por ela vai se santificando, né, no meio do caminho, até chegar a Jesus. Exatamente. E até pegando o gancho com o que você falou, Tati, acho que vale reforçar também para todo mundo, assim, que toda essa grandiosidade de Maria e a devoção que todo mundo tem a ela, não faz dela algo semelhante a Deus, porque quando a gente fala de devoção, né, a gente fala de uma hiperdulia, que a igreja chama, né, então é uma devoção especial, é algo que só ela tem essa devoção, né, porque a gente aprende muito que, assim, se somar as glórias de todos os santos juntos, ainda não chega no quão agraciada ela foi, né. Então, para Deus, o nosso culto é de latria, de adoração. E como que a gente faz isso? Na Santa Missa, oferecendo o sacrifício ali para Deus. Então, a gente, sim, né, reconhece o quanto Maria, ela é, assim, uma ferramenta fundamental para você crescer na fé e chegar mais perto de Jesus também, né? Sim. Ela que amou tanto, né? Ela ensina a gente um pouquinho ali, uma dessas vias também, não é? Vocês têm mais algum ponto? Curiosidades. Eu vou falar uma curiosidade. Eu tenho certeza que ninguém aqui pensou nessa curiosidade. Qual que é essa curiosidade? Não descobri. A curiosidade não é nada assim muito relevante, tá, gente? Mas Mas vamos. o nome de Maria é um nome muito popular, certo? Certo. Um nome muito popular. E de alguma forma pode ser é um meio de honrar Maria quando a gente dá esse nome a alguém, certo? Certo, aí você vai falar quantas Marias existem no mundo, é isso? No Brasil! Muito bem! Então, assim, no mundo eu não consegui pesquisar quantas Marias tinham, porque isso levaria muito tempo a minha pesquisa, Mas sabe? o IBGE te ajudou a chegar no número o do censo Brasil. recente do Brasil, publicado recente, mas referente ao ano de 2022, nos informou que só no Brasil há 12 milhões de pessoas com o nome Maria. É gente, né? É gente. Talvez essa pessoa tenha esse nome, talvez você está nos ouvindo e tenha o nome de Maria, só aqui nessa sala aqui, ó, se a gente for considerar quem tem o nome Maria, já dá um bom estudo. Mas, às vezes a pessoa não coloca esse nome na intenção de honrar Maria e às vezes nem gosta do nome. Mas olha, ter o nome Maria não é para qualquer um. E você faz parte dos 12 milhões de pessoas no nosso Brasil que tem o nome Maria. Pode ser homem, pode ser mulher. Talvez você conheça algum João Maria, José Maria. Então, parabéns para você que tem o nome de Maria. Exatamente. Inclusive, muitos santos colocam, né, esse nome no seu nome. Então, Santo Afonso Maria de Ligório é um grande santo que falou muito de Maria, escreveu muito sobre ela, né? Você tem São Maximiliano Maria Kolbe, então é mais um santo. E tantos outros. São José Maria Escrivá. Sabe o que eu acabei de pensar? Os 12 milhões de brasileiros são os que têm oficialmente o nome no registro civil, né? E os religiosos que têm o nome Maria que nem tem no registro civil? Exatamente. Pois então somos mais de 12 milhões. Mais ainda. Muito bom. Essa é a minha curiosidade. É uma baita curiosidade, né, gente? Então, mas nessa linha de curiosidade, deixa eu trazer uma também, né? Que há uma tradição na igreja também, né? Sobre a casa de Nossa Senhora, onde ela viveu seus últimos anos de vida, ali onde ela morreu. Então, se você pesquisar, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, né, um link para você conhecer um pouco mais essa história, porque essa tradição diz que a casa onde Maria viveu seus últimos anos de vida está preservada lá em Éfeso, na Turquia, né, onde hoje é a moderna Turquia. Então, Éfeso é tipo um sítio arqueológico, né, lá na Turquia, e a casa onde Maria viveu, ela está lá, preservada. Então, se você quiser visitar Maria, literalmente, você pode ir para a Turquia, você vai poder bater na porta dela. Nossa. Não sei se ela vai estar lá, né? Fisicamente para te receber. Mas pelo menos espiritualmente você vai poder rezar com ela nessa casa. Eu acho que ela não vai estar fisicamente, não. Mas que graça, né? Poder conhecer esse lugar. Cuidado pela Virgem Maria, que tantas memórias, experiências teve ali, né? Exato. E o último ponto, acho que para a gente fechar essas curiosidades, é que entre os 3 padroeiros do Brasil está Nossa Senhora também, né? Na figura de Nossa Senhora Aparecida. Sim, então, verdade. É um ponto para reforçar. E a gente... Quem são os 3 padroeiros do Brasil?
São Pedro de Alcântara, São José de Anchieta e Nossa Senhora Aparecida. E nós temos episódio dos 3! Inclusive, nessa série de 3 episódios aqui, a gente falou de muita gente que a gente já tem episódio gravado, né? Então, São José, a gente falou de algumas devoções de Nossa Senhora, algumas aparições, então vá lá conferir todos esses episódios. Afinal de contas, são 100 episódios. Exatamente. Amém? Episódio. Amém. Podemos encerrar? Sim. Gente, então, né, nós estamos aqui trazendo um pouquinho, né, da vida de Nossa Senhora, das devoções, das aparições nessa série, para celebrar junto com vocês, né, esses 100 episódios, né, que foram construídos, como eu falei no primeiro lá, muitas orações, muitas lágrimas, muitos sorrisos, e foi construído só pela misericórdia, né. E aí, para a gente fechar aqui, né, esse momento, né, de celebração do episódio de número 100, a gente queria ouvir um pouco vocês, né, de como foi conhecer os Santos do Fundão, como foi conhecer a vida de santos da igreja a partir do podcast. Se por acaso você falou, nossa, eu não conhecia tal santo, a partir do episódio conheci mais, fui buscar, fui estudar, virou meu santo de devoção. Então a gente queria que vocês contassem pra gente um pouco como foi também, né, do lado daí de vocês, ouvir os Santos do Fundão e ter esse contato junto com a gente, né? Talvez você mora fora do Brasil e a partir deste podcast conseguiu talvez fortalecer um pouquinho a sua fé, quem sabe, né? Então a gente quer ouvir vocês. Então se vocês puderem, né, aqueles que se sentirem tocados, vão até o nosso Instagram, só pela misericórdia, e partilhem um pouco de como foi, para a gente também receber esse feedback de vocês, né? A gente, de fato, gente, assim, com as nossas misérias, fraquezas ou fortalezas, tá aqui, né, tentando treinar um pouquinho para, sei lá, fazer um mínimo, assim, devolver para Deus, como uma forma também da gente, quem sabe, fazer com que um episódio chegue a quem precisa ouvir, né, sobre aquele santo. A gente vê alguns números, né, de cada episódio, quantos escutam ou não, mas a gente espera que cada episódio chegue até aquela pessoa que de fato precisa ouvir, né, um pouco do que a gente partilha. A gente aqui partilha sobre aquilo que a gente vive, aquilo que a gente crê, né? Então, claro, a gente busca sempre partilhar de modo correto. Então, se a gente falou alguma coisa que não está conforme a igreja, o que ela fala, o que ela ensina, podem nos corrigir, será corrigido imediatamente, mas a gente quer ouvir um pouco mais de vocês. Amém? Amém. E pra gente encerrar, a vida de santidade é só Pela misericórdia.